uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Posicione-se e receba mais de Deus. 2026, você sabe que é o ano do posicionamento. Mas quando eu falo sobre posicionar-se, eu não estou falando sobre algo que você tenha que fazer. Não estou falando sobre o seu jejum. Não estou falando sobre a sua oração. Mas eu estou falando sobre crer. Posicionar-se em fé. Por quê, irmãos? Presta atenção. Eu creio, como igreja, que é o momento de nós avançarmos no ensino da palavra de Deus. Por muito tempo eu dei uma recuada no ensino, comecei de novo a ensinar o beabá do Evangelho, 1 mais 1 é 2, mas chegou o tempo de nós aprofundarmos na palavra. Chegou o tempo de nós subirmos, elevarmos o nível da palavra. Por quê? Porque quando o nível da palavra é elevado, a sua vida também é elevada. A sua vida também prospera. Amém? Só que presta atenção, se você não prestar atenção em mim aqui o tempo todo, você vai se perder na palavra, você não vai entender a palavra de Deus. Por isso que tem gente que entra aqui e fala assim, não entendi o que o pastor pregou. Claro, você estava preocupado entendendo quem estava do seu lado, entendendo seu celular. Então olha para mim, por favor, para você entender a palavra. Presta atenção, Provérbios 4,18, e aqui eu começo a minha pregação. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais, até que se torne dia. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para você que é filho. Amém? Qual o desejo do pastor? Qual o desejo, pastor? Qual é o desejo de Deus para mim? Para as pessoas do mundo, as coisas podem parecer cada vez mais incertas. Olha o que diz aqui. O caminho dos justos é como a luz do amanhecer que brilha cada vez mais, até que se torne luz. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem está lá fora está em trevas. Mas a Bíblia diz a seu respeito que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho, para o reino de Deus, para o reino da luz. Então as coisas para quem está lá fora são incertas. Presta atenção. Eu trabalho em um lugar onde nós trabalhamos por comissão. E quando está parado demais, o comércio está parado, alguns lá ficam loucos da cabeça, ficam perturbados, ficam doidos da cabeça. Meu Deus, como é que eu vou fazer, que eu tenho conta para pagar e está parado, e se eu não vender eu não ganho, e começa a xingar e começa a esbravejar, enquanto eu estou sentado, descansando. Esses dias, a pastora Kelly passou lá e falou para mim assim, ué pastor, toda vez que eu passo, você está sentado, você não trabalha? Eu falei, estou trabalhando. Trabalho assim. Filhos de Deus trabalham no descanso. O que eu quero dizer para você? Não entre no desespero das pessoas aí fora. Pastor, mas está faltando serviço, está mal as coisas. Descansa, porque Deus vai fazer acontecer. É sobre isso que está dizendo aqui. Nós, como filhos de Deus, a palavra de Deus nos assegura que os nossos caminhos estão se tornando luz. Eles não estão se tornando obscuros. O diabo, ele quer fazer você olhar para o seu problema, você olhar para a sua adversidade e falar assim, meu Deus, e agora? Eu estou sozinho, eu estou na escuridão, eu não vejo luz, eu não vejo solução. Isso é típico de quem está nas trevas. Quem está nas trevas aí fora é assim, ele não vê luz. Ele vê problema o tempo inteiro, ele vê escuridão o tempo inteiro, mas a Bíblia diz que nós somos o contrário. O nosso caminho está brilhando cada vez mais. Pastor, e o que brilha no nosso caminho? A luz de Cristo. Mas por que às vezes eu não vejo, pastor? Porque muitas vezes os seus olhos não estão na palavra. Os seus olhos estão em outras coisas. Os seus olhos estão em si mesmo, nos seus problemas, na sua diversidade, no seu trabalho, na crise. Sabe por quê? Quem é que gosta de assistir jornal? Levanta a mão. Você gosta de assistir jornal? E o que você me fala dos jornais que tem passado hoje em dia aí? Diz aí pra mim. Só notícias ruins. Passa alguma coisa boa no jornal? Não. Então por que você fica assistindo todo dia? Eu gosto de assistir jornal às vezes. Apesar que tem umas 2 semanas que eu não vejo. Mas eu vejo um jornal. Porque se você vê um jornal, você já viu todos.
Mas aí tem gente que ele vê o jornal das 6, vê o das 10, vê o do meio-dia e vê o do e fica o dia inteiro se alimentando de desgraça, porque é isso que passa nos jornais. E aí, essas pessoas ficam expostas a notícias, previsões, que dizem assim: olha, vai piorar, vai ficar ruim, as coisas não vão melhorar, e essas pessoas se tornam negativas. Por quê? Porque elas querem ver a notícia, elas estão se guiando pela notícia. Mas deixa eu dizer para você, olha para cá, a maior notícia a seu respeito está aqui, que há 2000 anos atrás, alguém morreu no seu lugar, e ele disse que ele morreu e ele veio para que hoje você tivesse uma vida eterna, não somente uma vida eterna, mas para que hoje também você tivesse uma vida de qualidade. Você não precisa ser moldado pela crise. Pastor, mas está todo mundo em crise. Ok, eu sei que o país está passando em crise, mas quanto tempo que você ouve falar sobre isso? Não, pastor, mas é porque o presidente tal está lá. Quando o outro estava, não tinha crise. Não tinha mesmo. Só se você não viu, porque eu vi várias. E eu posso dizer, o próximo presidente que vier, seja esse ou seja outro, vai ter crise também. Vai ter problema financeiro no país também. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Aprenda isso. O sistema financeiro do mundo é do maligno. Não é presidente A ou presidente B que vai melhorar. Sabe quando a sua vida financeira, a minha, de todos nós vamos ter uma luz? Quando a gente aprender que nós não somos guiados pelo sistema do mundo, mas pelo sistema do céu. Amém, queridos? Então esse ano o Senhor nos convida a nos posicionarmos, a não enxergarmos mais o nosso futuro através das notícias. Eu vi ali que o bicho vai pegar, meu Deus, como que vai ficar agora a minha vida? Como que vai ficar as contas que eu tenho para pagar? Meu Deus do céu, eu vi que a economia vai piorar. Não, enxergue o seu futuro através da palavra de Deus. Eu amo um versículo que tem lá em Jeremias, que diz assim: olha, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperá-los. Diga comigo assim: os planos do Senhor a meu respeito são planos de prosperidade. Deixa eu dizer para você, Deus não depende da economia do Brasil para melhorar a sua vida. Deus depende que você creia naquilo que Ele já fez. Amém, querido? Então, seja qual for a fase da vida em que você se encontra agora, descanse nessa certeza. Ele já está agindo e promete que tudo vai melhorar. Você crê nisso? Primeiro princípio, querido, que eu quero tratar com você, é que esse ano do posicionamento é o ano do muito mais. Diga comigo assim: eu creio que Deus tem muito mais para mim. Esse é o ano do posicionamento. É o ano do muito mais de Deus para nós. Só que quando nós ouvimos as palavras muito mais, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando eu falo assim para você, esse é o ano do muito mais, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não é dinheiro? Está vendo como que a gente é materialista? Está vendo como que nós somos superficiais? Ok, pode ser o ano de bênçãos materiais, o ano do muito mais da prosperidade de Deus na sua vida. Isso pode ser uma verdade. Deus que abençoa os seus filhos, mas o muito mais de Deus, Ele vai além de bênçãos materiais. Se você acha que o muito mais de Deus para você são apenas bênçãos materiais, você está num território muito raso do Evangelho. Você não entendeu o que Deus quer para você. Em primeiro lugar, Deus deseja nos dar muito mais luz, sabedoria, revelação da sua palavra. Nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus. Quando eu falo de ter revelação da palavra, eu falo sobre uma âncora que você tem. Você não se ancorar no sistema, você não se ancorar nas notícias. O que é ancorar? Você já viu um navio que quando ele para, ele lança a âncora no mar e aquela âncora impede aquele navio de avançar, ele não sai do lugar. Talvez este seja o motivo, ou do porquê que a sua vida em algumas áreas não sai do lugar. Você está ancorado onde? Você tem tomado suas decisões baseadas em quê? No seu desespero? Na sua ansiedade? No seu problema? Nas suas preocupações? Quando a sua vida não estiver avançando, pare imediatamente e pense, e observe o seguinte: onde eu estou ancorado? Eu estou decidindo a minha vida baseado em quê? Na palavra de Deus ou no que eu estou vendo? Na palavra de Deus ou nas minhas emoções?
Amém, querido? Então, nesse ano, deixe que a palavra de Deus seja uma âncora. Deixe que a palavra de Deus te mantenha seguro. Descanse na certeza de que não importa o caos que você está, o que Deus preparou para você é maior do que o que você está enfrentando. Amém? Segundo lugar, prepare o seu coração para o que está por vir. Eu sei que tem muita gente que está preparando para coisas ruins. Esse ano parece que vai ser ruim. Parece que as coisas esse ano não vão avançar para mim. Olha como que eu já comecei o ano. Aí você fica preparado para coisas ruins. Mas como que você vai preparar o seu coração? Com a palavra. Com a palavra. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você. O ano do posicionamento, esse ano do muito mais de Deus na nossa vida, não significa que você não vai ter provações. Entende? Não significa que eu não vou ter provações. Não significa que você não vai ter o dia mau, que o dia mau não vai chegar na sua vida. Nós vamos ter tempestades, vamos ter vales. A própria palavra diz, ainda que passares pelo vale. Por quê? Porque certamente você passará. Ou certamente você esteja atravessando um vale hoje, aqui e agora. Talvez você esteja enfrentando coisas que você nem sabe o que fazer com elas. Você está aí parado, pensativo, Senhor, como que vai ser? Como que eu vou fazer? Mas deixa eu dizer, você sabia que o vale, que os problemas são permissões de Deus na nossa vida? Não é Deus que vai lá com as mãos dele e fala, eu vou arrumar um problema para a pastora Kelly resolver agora. Não, são permissões. Ele permite. Olha o que a palavra diz no Salmo 66, verso 12, diz assim, olha como que ele começa, permitiste, ou seja, Deus deu uma permissão, para que inimigos nos pisoteassem. Há momentos que você vai se sentir assim, pisoteado pela crise, pisoteado pelo problema na sua casa, pisoteado pelo problema no seu casamento, pelo problema com seus filhos, pisoteado pela sua doença. Aí ele diz, permitisse que os inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, olha a provação, mas agora olha só, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Levante as mãos e diga assim, eu creio que todas as provações na minha vida são sinais de que o Senhor Jesus está me levando a um lugar de grande fartura. Essa é a palavra de Deus. Só que o inimigo quer desanimar você, ele quer que você olhe para esse lugar que você está, para esse vale que você está, pelo fogo que você está passando e pense, eu não vou sair daqui nunca mais, a minha vida vai ser assim, olha quanto tempo eu estou assim, olha quanto tempo eu enfrento esse problema. Deus não nega que haverá provações, mas Ele promete algo sobre como resultado para você. Creia que esse tempo de fartura chegou na sua vida. Essa é a promessa de Deus. Mesmo quando atravessarem um vale, vocês sairão dele. E quando saírem, não sairão os mesmos, sairão mais elevados para um lugar de fartura. Deixa eu liberar uma profecia para você. Eu quero profetizar que ainda esse ano você vai ver a fartura de Deus nessa área em que você está atravessando pelo vale hoje. Você vai viver a abundância do céu na sua vida. Aleluia. Aleluia. Está vendo como que a palavra de Deus é poderosa? Nós vemos esse princípio acontecendo lá em 2 Crônicas 20, onde várias nações inimigas do reino do sul, de Judá, várias nações inimigas se reuniram contra o reino do sul de Judá, liderado por um rei chamado Josafá. Era um momento de medo, era um momento de incerteza. Josafá não sabia o que fazer, e como ele não sabia o que fazer, ele não confiou na sua própria força. Esse é o problema. Quando você não sabe o que fazer, você começa a confiar em você. E sabe o que é o desespero? O desespero é você confiar na sua força, na sua sabedoria para resolver o problema, e enquanto mais você faz força, quanto mais você pensa, menos você consegue sair do lugar. Aí vem o desespero.
Estou certo ou estou errado? Porque você já pensou, você já tentou, você já fez força e o problema não resolveu. Quando você tiver um problema, ao invés de você ficar pensando, lutando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse problema? Faça o que o rei Josafá fez. Olha o que ele fez. Ele disse assim: pois não temos força para enfrentar semelhante exército que vem contra nós. E aí, eu me lembro daquele versículo que diz: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, perante as potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo Ele o exalte. Deus, Ele exalta aqueles que se humilham, e essa oração de Josafá foi uma oração de humilhação. Ele chegou perante Deus e falou: Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército que vem sobre nós, não sabemos o que fazer. Mas ao mesmo tempo que ele disse que não tinha força, que não sabia o que fazer, ele não ficou lá olhando para o problema e se lamentando: meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou resolver? Os clientes não chegam, as coisas não acontecem, a crise está aí, eu não sei. Mas ao mesmo tempo que ele disse que não tinha força, que ele não sabia o que fazer, ele disse assim: é por isso que os meus olhos estão fixos no Senhor. Deus está chamando alguém aqui agora para tirar o olho desse problema e começar a colocar os olhos em Jesus. Esse é o princípio da transformação. A palavra do Senhor diz que quando nós olhamos para Ele é que nós somos transformados. O mesmo princípio se aplica na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua saúde, quando você começa a olhar para o Senhor Jesus. Então essa área da sua vida começa a ser transformada. Talvez 2025 foi um ano que você passou muito olhando para você, muito olhando para o seu problema, muito olhando para aquilo que te aflige. Essa postura do rei Josafá mostra uma postura de dependência. E esse ano, o Senhor nos convida a nos posicionar e assumir uma postura de dependência dEle. Você não depende do governo, você está me ouvindo? Você não depende dos seus clientes, você não depende nem do seu trabalho. Você está lá porque foi uma porta que Deus abriu, mas você depende do Senhor. Amém. Agora, quando eles começaram a clamar, o Senhor prontamente respondeu. E eu vou dizer para você, a resposta que Deus deu para o rei Josafá e aquelas pessoas quando eles clamaram a Deus, presta atenção que essa resposta de Deus é uma resposta para você também. Quem tem clamado a Deus perante coisas que você não sabe o que fazer com elas, levante as mãos. Quantos de nós temos clamado por coisas que nós chegamos ao nosso final e falamos: Senhor, eu não tenho força mais para resolver? Eu tenho clamado, e eu sei que você também está diante de alguma coisa que você não sabe o que fazer. Mas olha a resposta de Deus. Prestem atenção, vocês da Batista Nova Criação, preste atenção. O Senhor diz que vocês não devem ter medo, assim como vocês não devem perder a esperança diante desse grande exército, desse grande problema, dessa grande crise que se instalou na sua vida, porque essa guerra não é de vocês, mas é de Deus. Ouça, Igreja Batista Nova Criação, essa guerra é de Deus, essa guerra que está contra você é de Deus, portanto, não se mova, fique parado, descansa e veja o Senhor agir na tua guerra. Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está desanimado? Sabe por que você está ansioso? Sabe por que você sofre de palpitações, aumento da pressão e muitas vezes ansiedade? Você está correndo para lá e para cá, tentando guerrear com um monte de coisa ao mesmo tempo. Deus está dizendo para alguém: fique quieto, senta, descansa, porque essa guerra não é sua. Você está querendo lutar a guerra que não é sua, por isso que você está doido. E o verso 17, Deus continua dizendo mais uma vez: vocês não terão que lutar nessa batalha. Agora presta atenção, olha o que Deus está dizendo aqui para você: fique quieto. Para! Fique quieto! Para! Olha Deus dizendo: fique quieto em seus postos. Sabe qual que é o nosso posto? O nosso posto, irmão? Quando Deus diz para ele assim: olha, fique quieto nos seus postos, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, fique no lugar que eu te coloquei. Aleluia. Qual que é o lugar que Deus nos colocou? Efésios 1:3. O que diz Efésios 1:3?
Fala do lugar que Deus te colocou. Fala sobre um posto que você tem que ficar quieto nele e não sair. Quer ver? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Esse é o seu lugar. Deus está dizendo para alguém: fique quieto nesse lugar que eu te coloquei. Onde? Posicionado nas regiões celestes em Cristo, porque você já foi abençoado com todas as bênçãos. Não se mova, não saia desse lugar. Não deixe o diabo levar a sua mente cativa para a ansiedade. Não deixe o diabo levar a sua mente cativa para o medo. Fique quieto, quieto. Não saia do lugar que Deus te colocou. O seu lugar não é aqui embaixo brigando com o diabo, brigando com esse problema de igual para igual. Você está num nível muito mais elevado, você está acima. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Nós estamos numa posição de comando. Dê uma ordem para esse problema, mas aquieta o teu coração. Essa é uma palavra de Deus para você. Fique quieto. Fique quieto. Por quê? Porque vocês verão como o Senhor os salvará. Ainda esse ano. Amém. Ainda esse ano. Na verdade eu vou adiantar a profecia. Ainda esse mês vai haver salvação de Deus sobre a sua casa, a sua família. Ainda esse mês você vai ver uma salvação de Deus se manifestar sobre esse problema. Você percebe aqui que Deus não deixou esse povo resolver os problemas sozinhos. Ao invés disso, Deus os convidou a ficarem quietos, confiar, descansar nele, porque ele estava agindo. Agora, é interessante, você sabe, essa palavra hebraico aqui, ó, para salvará, para salvação, é Yeshua. Quem que é Yeshua? Jesus. Então quando ele disse assim, olha, fique quieto, porque vocês verão como o Senhor os salvará, não se refere apenas à salvação eterna, mas se refere que nesse momento, hoje, aqui e agora, a salvação que você recebeu em Jesus, está salvando você de coisas que você nem sabe que vai chegar na sua vida. Amém. Não entenda a salvação como algo superficial. Tem gente que é muito superficial no relacionamento com Deus. Ele entende a salvação como que nunca mais eu vou para o inferno. Ok, isso é verdade, mas a salvação é superior a isso. A salvação não te salvou apenas do inferno, mas salvou você de perecer com esse problema, de perecer no meio dessa crise, de morrer com essa doença, de morrer com essa enfermidade, de morrer no meio do caos. A salvação do Senhor já se manifestou sobre a sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Mas antes que esse povo fosse para a batalha, Josafá lembrou para eles, olha, creiam no Senhor seu Deus. Creem em quê? Creem no que Deus falou antes. Ele diz para ficar quieto, porque vocês iam ver Deus agir, porque a batalha não é de vocês. Então antes desse povo sair, Josafá os lembrou, creiam no Senhor. Eu sei que nós estamos quase no término do culto, está muito perto de você sair, ir embora para a sua casa, e talvez enfrentar batalhas essa semana. Mas assim como o rei Josafá os lembrou, estou lembrando você hoje. Creia no Senhor Deus, e você será firmado. Creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão. Essa palavra é para nós. Você precisa estar firmado no Senhor. E você só consegue firmar no Senhor quando você está firmado na palavra. É por isso que esse ano é um ano de investimento na palavra. Creia em mim, creia no que eu estou dizendo para você. Tem muita gente que você vai passar por todas as etapas, você vai chegar no final do ano e vai falar assim, valeu a pena, porque olha onde eu cheguei. Quer ter um final de ano diferente do que você teve agora? Comece diferente. Se envolva na vida da igreja. Nós temos, por exemplo, quarta-feira, nós temos feito a quarta-feira da consolidação, a classe de consolidação. Essa quarta-feira eu não consegui estar presente com vocês, a pastora Kelly fez, porque o meu filho fez o favor de brigar com o cachorro. E o cachorro mordeu ele. Aí eu tive que levar ele para o hospital, para dar uns pontos que não precisou de dar. Enfim, então eu não consegui estar. Mas quarta-feira eu vou estar aqui com você, na classe de consolidação. O que é a classe de consolidação, pastor? Lições do Evangelho, reforçando a sua identidade. Você que é membro, você tem que participar, irmão, não deixa isso passar não. Eu sei que às vezes vocês que moram longe, né, talvez igual a Natália, o Marcelo,
a Alexandra, alguns outros irmãos aí que moram um pouquinho mais longe, às vezes vocês ficam olhando a dificuldade, mas eu sei, tem dificuldade mesmo, porque eu já morei do outro lado também, não sei se vocês lembram disso, e tinha dificuldade. Tinha dia que eu ia sair da minha casa, eu estava com 50 reais no bolso, e eu tinha que escolher o seguinte: eu vou pôr gasolina para ir para a igreja, ou vou deixar esse dinheiro para eu passar a semana? Adivinha o que eu escolhia? Já faltei domingo aqui, alguém já chegou aqui e falou: o pastor não está aqui para pregar? Eu vinha. Pastor, mas e a comida para os seus filhos na segunda-feira, que você só tinha aqueles 50 reais, era final de mês, as coisas iam acontecer só no começo do mês? Não sei, mas acredita em mim, naquela mesma semana o Senhor me provia não só os 50, mas muito mais além do que eu tinha colocado. Por quê? Porque eu investi na obra. Eu não fiquei mergulhado no problema: meu Deus, como é que eu vou vir para o culto porque eu só tenho 50 reais, e agora? Eu vou colocar gasolina ou eu não vou? Eu vou pagar passagem ou eu não vou? Acredita em mim, invista no reino que Deus vai investir em vocês. É uma palavra de fé, não estou cobrando de você, só estou ensinando que aquilo que quando você coloca a sua fé, funciona, as coisas acontecem. Amém, querido? Amém. Pastor, como que eu sei que vai acontecer na minha vida? Porque a palavra de Deus te garante. Agora, voltando em 2 Crônicas, depois que o povo buscou o Senhor, na manhã seguinte, Josafá designou cantores para irem à frente do exército louvando ao Senhor. Veja, primeiro Deus disse: olha, vocês não vão fazer nada, descansa. Depois Josafá os lembrou: olha, confie no Senhor. E depois Josafá falou assim: olha, agora nós vamos colocar um exército na frente da batalha, e esse exército vai cantar, louvar. Deixa eu te dizer, murmuração não vence problema, reclamação não vence problema. Reclamar que está sem dinheiro, reclamar que você está na crise, reclamar que você está no problema, reclamar do seu casamento, reclamar da sua saúde, reclamar dos seus filhos, não resolve o problema. Sabe o que resolve o problema? Cantar. Esteja à frente da sua batalha louvando o Senhor, mas não é dizendo: Senhor, obrigado por esse problema, não, mas é abrindo a sua boca e declarando louvores. Senhor, eu sei que o diabo, ele está aqui agora me vendo, e ele quer que eu louve esse problema, ele quer que eu fale do problema, ele quer que eu reclame do problema, ele quer que eu levante esse problema, ele quer que eu exalte esse problema, mas eu não vou reclamar, eu não vou falar, porque o único que é exaltado no Senhor é a minha vida. Então bendito seja o nome do Senhor na minha vida, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu vou te louvar, eu vou abrir a minha boca, aleluia. É isso que o diabo quer, ele quer que você diminua Deus e quer que você exalte o problema, ele quer que você reclame, porque quando você está reclamando, você está exaltando o problema. Mas abra a tua boca e começa a louvar o Senhor. Trave essa guerra com o diabo. Satanás, você quer que eu reclame disso aqui? Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Você vai ver as muralhas caírem diante de você, aleluia. E sabe qual foi o resultado do descanso e do louvor? Porque foi assim: Deus disse: fiquem quietos, descanse e deixa eu lutar. Vocês vão apenas cantar e louvar. Sabe qual foi o resultado do descanso e do louvor daquele povo? Presta atenção aqui. Quando Josafá e seu povo vieram para recolher os despojos, encontraram entre eles o que, irmãos? O que eles encontraram? Levante as mãos, diga comigo assim: eu creio que se eu descansar e exaltar a Deus, eu vou encontrar abundância. Meu Deus do céu, você está pegando essa palavra hoje para a sua vida? Você está entendendo agora porque algumas coisas não avançam? Você fala: pastor, onde está o erro? Deus está te mostrando. O seu erro está na sua reclamação. O seu erro está na sua posição. Você saiu da posição que Cristo te colocou. Não estou dizendo que você perdeu a salvação, mas quando você reclama, você sai da posição. Por quê? Porque agora você não está exaltando Deus, está exaltando o problema. Olha lá o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo. Agora presta atenção, irmãos, quando Deus faz uma coisa, Deus faz algo sobrenatural. Olha só,
Quando Josafá e seu povo vieram para recolher os despojos, encontraram entre eles abundância, mais do que podiam carregar. O que Deus quer colocar nas suas mãos é muito mais além daquilo que você está pedindo ou que você está pensando. Você acha que essa bênção que você está querendo aí é só isso que Deus vai te dar? Deus vai te dar muito mais. E a Bíblia diz que foi mais do que eles podiam carregar. Passaram 3 dias recolhendo os despojos, porque havia muita coisa. Levanta a mão, tem muita coisa que Deus já colocou na sua vida e você não vê, porque você está preocupado demais murmurando, mas a partir de hoje você vai descansar e vai louvar a Deus, e você vai ver a abundância, você vai ver essas muitas coisas chegar até você sem você fazer esforço. Oh, aleluia! E no 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca, que significa bênção, e ali bendizeram ao Senhor. Hoje você tem passado pelo vale da sombra e da morte, onde você não tem visto algumas coisas acontecer, mas Deus trouxe você para o vale da bênção, aleluia. Eles entraram esperando uma batalha difícil, mas saíram carregados com uma abundância de vitória, amém? 3º lugar, priorize a palavra de Deus neste ano. Presta atenção, antes de Deus mudar as circunstâncias externas, primeiro Ele te dá luz, e a luz é o quê? A palavra. Por que Deus não vai mudar nada na sua vida antes que você receba a palavra? Diga comigo assim, a palavra é luz. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma ilustração. Você saiu de casa hoje para vir para cá, e você sabe exatamente onde estão todos os móveis na sua casa, não sabe? Se você entrar na sua casa agora no escuro, você sabe por onde você pode passar, não sabe? Ok. Mas se enquanto você estiver aqui agora, eu mandar alguém lá na sua casa, mudar todos os seus móveis de lugar, e eu faço você entrar no escuro, o que vai acontecer? Você acha que você não vai dar umas cabeçadas por aí, um chutar o dedinho? Isso dói, né, irmão? Chutar o dedinho, quando você chuta o dedinho na quina. Por quê? Porque alguém foi lá, olha para cá que isso é muito sério, porque alguém foi lá e tirou do lugar, colocou em outro lugar, fez uma mudança no que você sabia, ok? Então, desorganizou e organizou de outra maneira. Aí você entrou com a luz apagada, você não viu e tropeçou. Por isso que Deus não vai fazer nenhuma mudança na sua vida antes de primeiro acender a luz, porque você está acostumado com as coisas do seu jeito, você está acostumado com as coisas da sua maneira, e aí Deus vai lá e muda tudo. Mas aí você não tem clareza para entender o que Deus está fazendo, adivinha? Você vai tropeçar, amigo. Você vai cair. Porque você está acostumado do seu jeito, e Deus está todo culto falando, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Por isso que Deus está te dando luz. Esse ano é um ano de muita luz, irmão. Nós vamos estudar a palavra aqui de uma maneira repetida. Para quê? Para que você receba luz. E quanto mais luz você vai receber, mais você vai perceber que Deus está mudando as coisas de lugar. Pastor, mas a minha vida está uma bagunça. Esses dias eu passei na beira de um lugar que estava tendo uma construção. Estava tudo bagunçado, irmão. Brita no chão, areia no chão, tijolo para lá, pedaço de cano para cá, gente pisando para lá e para cá. Mas um tempo depois eu passei, não tinha mais nada. Portão no lugar, muro levantado, tudo cimentado, bonitinho. Por quê? Porque aquilo que era uma bagunça fazia parte de uma construção. A bagunça que está na sua vida, talvez você não tenha luz o suficiente para enxergar que é só Deus construindo algo que vai além do seu entendimento. Deus está construindo algo que vai além do seu entendimento. Pastor, mas eu não estou entendendo. Não é para entender mesmo não. Quieta! Vou dizer para você de novo, aquieta-te. Deus certa vez disse para o povo, aquieta-te, porque eu sou Deus. Deus está dizendo para alguém, você está correndo demais, você está, meu Deus, para, permaneça, deixa a bagunça. Deus está construindo algo que os seus olhos ainda não viram, o seu ouvido não ouviu, você não pegou, você não sabe, mas tem algo grande sendo construído, amém? Aleluia. Querido, sabe por que o inimigo quer proibir você, ele quer atrapalhar você de receber a palavra? Porque a palavra é poderosa e ele sabe disso.
Quando eu digo para você, irmão, não se distrai quando eu estou pregando, eu estou falando algo muito sério. É a mesma coisa que eu estou falando nessa hora. Não permita que o diabo haja no irmão que está do seu lado para cutucar você e fazer você desviar da palavra. Porque o diabo faz isso. Não, pastor, você está... O que Jesus falou com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro deu um lugarzinho ali, Satanás induziu ele a fazer o que não tinha que fazer. E era um discípulo de Jesus. Satanás sabe que quando ele consegue roubar a palavra de você, ele consegue roubar a sua vida. Jesus contou sobre isso. Você quer ver? Acompanha comigo aqui, ó, Mateus 13. Presta atenção. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte, presta atenção agora, aonde essas sementes que o semeador semeou caiu. Uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte da semente caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profundada na terra, não tinha raiz, ok? Saindo, porém, o sol, a queimou. Nossa, se você entendesse a profundidade disso aqui. Porque não tinha raiz. Fala comigo assim, raiz. A consolidação é sobre isso. É sobre raiz. Secou-se. Outra semente caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra, enfim, caiu numa terra boa e deu fruto. A 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, não frutificou apenas aquela semente, mas frutificou 100 por 1. Aí, Deus finaliza, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é essa semente que foi semeada? A semente que foi semeada é a palavra de Deus, ok? Então o semeador saiu para semear a palavra de Deus. E você percebe que essa palavra caiu em 4 tipos de solo diferentes? Você percebeu isso aqui? Esses 4 tipos de solos representam as diferentes maneiras pelas quais as pessoas ouvem e reagem à palavra. E você vai descobrir qual tipo de solo é você hoje. Amém? O próprio Jesus deu a explicação. Vamos lá para Mateus 13, 18. Olha só. Atentai-vos, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino não a compreendem. Então o mais interessado em fazer você não entender a palavra é o diabo. Ele não quer que você entenda, ele não quer que você tenha atenção, ele quer um culto que a gente fica aqui toda quarta-feira expulsando demônio, entregando revelação e as pessoas vão embora. Eu não vou fazer isso mais. Por quê, pastor? Eu fiz para as pessoas saberem o poder de Deus que tem aqui. Já entenderam? Então agora é hora de ser edificado na palavra. Porque o que acontece? Quando você não compreende o maligno, o que ele faz? O que o maligno faz? Diga comigo assim, ele vem. Fala mais forte. O maligno vem e arrebata, ele tira, ele rouba a palavra, ele rouba o que foi semeado no coração. E adivinha o que ele faz? Ele tira o que foi semeado no seu coração e põe uma semente dele. E sabe, a semente do diabo é só coisas ruins. Por isso que você passa a semana inteira premeditando, pensando que coisas ruins vão acontecer com você. Porque o diabo tira a palavra que você recebe no domingo e põe a palavra dele, põe a semente dele. E aí, vamos continuar. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, ele recebe com alegria. Ele vem no culto. O coração rochoso, ele vem no culto. Ele ouve a palavra, ele fala amém para a palavra, ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Pula de igreja em igreja, de lugar em lugar, não tem um pastor, ele não tem uns irmãos, ele não tem raiz em Cristo, fundamentado em Cristo. E porque não tem raiz, antes ele é de pouca duração, ele chegando a angústia, a perseguição, os problemas por causa da palavra, logo se escandaliza e vai embora. Meu Deus do céu, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra. Sabe aquela pessoa que não tem tempo para parar para ler a Bíblia meio de semana? Ele não vai lá no YouTube ver a pregação de novo para fazer algumas anotações e pegar para a vida dele, porque ele está ocupado demais.
Ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que resolver um monte de coisa, tem que cuidar de filho, tem que fazer não sei o quê. Aí a Bíblia diz que a fascinação, os cuidados do mundo, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. Não vai ter resultado na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica. Fala comigo assim, frutifica. E produz 100 a 60 e 30 por um. Por que você acha que eu gravo isso aqui para você, mesmo sabendo que às vezes você nem vai lá ver de novo? Porque eu vou insistir com você, até você compreender a palavra de Deus, até você começar a ter ali aquela constância de tirar um dia na semana e falar, esse dia eu vou pegar a minha Bíblia, o meu caderno, vou lá no YouTube, no canal do pastor, vou escutar aquela palavra de novo e vou anotar todas as revelações que Deus está me dando para a minha vida. E adivinha, Deus vai revelar coisas para você que Ele nem falou aqui no culto. Faça isso, faz um teste essa semana, porque você vai frutificar, amém? Você vai frutificar. E no final da parábola, o Senhor Jesus disse, pois os que têm, lhe será dado. Ou seja, se você tiver, Ele vai te dar. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que você tem vai ser tirado. Você consegue me explicar isso aqui? Presta atenção. O que significa ter? O que significa aquele que tem, ele terá em abundância? Nesse contexto fala de ter um coração receptivo, um coração que acolhe a palavra, um coração que não despreza a palavra, que ele quer comer a palavra, ele quer estudar durante a semana, ele quer compreender. Amém? Um coração assim recebe graça. E a Bíblia diz que a abundância, muito mais abundância será dado para ele. Você quer receber mais da abundância de Deus? O segredo está aqui, ó. O que você não faz, porque você não tem tempo durante a semana. Entende? E isso é ter. Mas aí, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Mas aquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. O diabo está tirando muita coisa de você, porque você está desprezando a palavra de Deus. Você não está tendo um coração receptivo para a palavra. E o Senhor explicou isso mais detalhadamente em Marcos 4, 24, ele diz, considere atentamente o que vocês estão ouvindo, considere, tenha consideração. E continuou ele, por quê? Porque com a mesma medida que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. O que ele está dizendo? Que aquilo que nós damos ouvido vai nos moldar, vai moldar aquilo que você recebe diariamente. Agora, o que você tem mais recebido durante seu dia, durante sua semana? Mais frustração? Mais problema? Ou você tem recebido mais da graça de Deus? Aí você entende por que você fica assim, parece que quanto mais problema eu tenho, mais problema me aparece, eu não sei o que eu faço mais. Continua desprezando a palavra, amiga. Ô amigão, continua desprezando, porque até aquilo que você tem vai ser tirado. Você vai se meter em tanto problema que você não vai dar conta da sua vida, igual praticamente talvez você já está, porque você despreza a palavra. Eu não estou julgando em você aqui uma macumba gospel, não, uma maldição, não. Estou ensinando para você a palavra. Amém? E por último, para a gente encerrar, eu quero dizer que você pode receber muito mais. Por quê? Porque você é justo, você foi justificado. O diabo ele quer fazer você perder a sua identidade, ele quer fazer você se esquecer de quem você é. Você não está aqui nesse mundo para os problemas reinarem sobre você, você reina em vida pela sua fé. Amém? Se pela ofensa de um só homem, se pelo pecado de Adão reinam a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Isso é para você. Lembre-se disso. Você está reinando em vida. Não tem nada reinando sobre você.